Olá, empreendedora! Me chamo Andréa Peixoto, sou uma empreendedora e proprietária de uma loja colaborativa de produtos autorais. E hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, que é precificação. Então vamos lá? Esse assunto é um assunto bem complicado, eu sei, mas ele vai ser tratado hoje de uma maneira bem leve, bem simples, que vai ajudar você, através de exemplos, a entender um pouco melhor sobre isso, tá ok? Vamos lá! Entre as maiores dificuldades para você conseguir gerir seu próprio negócio, existe a administração dos valores. Entre eles, você pode pensar: quanto custa para eu poder manter o meu produto, fazer ele, criar ele? Será que eu estou trabalhando o suficiente e vou ganhar um valor real e justo pelo meu trabalho no final do mês? Será que esse salário ele vai acontecer todo mês certinho? São dúvidas muito importantes e elas são necessárias. Isso significa, empreendedora, que você tem preocupação pelo seu negócio, pela sobrevivência e manutenção e também crescimento dele. Então, vai com calma, é sobre isso mesmo. Como esse assunto, como a gente começou, é um pouquinho mais complicado, não se assusta, pega aquela caneta, aquele papel e vamos do começo falar sobre isso. Antes de tudo, você tem que ter em mente, empreendedora, 3 assuntinhos importantes que eles fazem toda a diferença. Primeiro, concorrentes. Eles são muito importantes. Você precisa ter noção, empreendedora, de quem é que está fazendo o teu produto. E aí você vai àquela ideia de procurar mesmo, de saber nos concorrentes mais próximos, mais semelhantes, qual é o valor que eles estão produzindo. Se você está vendendo baixo, se você está vendendo alto ou se você está na média de precificação. E uma dica muito importante, pega no mínimo 6 concorrentes semelhantes, porque aí vai te dar uma margem suficiente para saber se teu preço final está sendo legal e vai te dar uma margem durante um tempo. Toda essa precificação é importante você ter em mente 12 meses. É importante a cada uma vez por ano você redefinir, ver tudo isso de novo, para saber se está indo bem ou se você precisa remodelar esses custos, esses preços, todo esse aparato que você tem. Segundo ponto, empreendedora, não menos importante, tá? É o custo. Você sabe quanto é que custa para produzir o teu produto ou serviço? Desde o comecinho, desde a tua ideia até ele ir para a mão do cliente. Aí a gente tem que dividir eles em custos fixos e custos variáveis. Mas como é que a gente faz isso da maneira mais simples, Andréa? Vamos lá. Os custos fixos são aqueles custos que você tem todo mês. É aquela água, empreendedora, é a luz, é o custo fixo que você tem todo mês e que ele vai aparecer, você quer queira ou não. Os variáveis não, são aqueles que nem vêm sempre, como vamos lá pensar, o custo de manutenção do teu maquinário. Ele não vem sempre, mas quando ele aparece, você tem que ter ele em mente, porque, entenda, empreendedora, custo bom é custo anotado, é custo lembrado e anotado. Então, quando ele vier, você não vai ter problema, você já vai estar preparada para ele, tá bom? Para melhorar as coisas, vamos de exemplo. Vamos pensar, empreendedora, que você trabalha na sua própria casa. Então, quanto seriam os custos fixos da energia e da água na sua casa? É simples. Pega uma conta antiga, antes de você começar a produzir o produto na tua casa. E agora pega uma conta atual, depois de você começar a produzir. Você vai fazer a subtração. Não é que vai dizer exatamente, empreendedora, mas vai te dar uma média para você começar já a pensar nos custos fixos que seu produto traz para você. Então vamos lá, empreendedora, vamos agora para um outro exemplo. Um exemplo agora de custo variável. Pensando que você tem custo de maquinário e também você participa de feiras. Essas feiras não acontecem sempre e esse maquinário você não precisa revisar sempre, não é mesmo? Então, você tem custos variáveis. Eles de vez em quando acontecem, mas você precisa anotar, porque eles existem. E quando eles vêm, você não pode se desesperar. Você tem que estar com eles previstos. Então, vamos lá. Vamos num exemplo básico. A Fenearte, por exemplo, vamos fingir que ela custa R$50 e acontece uma vez por ano. Desse jeito, você tem que ter um custo, nesses 12 meses que a gente falou, de R$50 para essa feira. Se ela acontecesse, empreendedora, 2 vezes por ano, no meio e no final, você teria que ter o custo de R$100 para você ter esse valor já nos seus custos variáveis para você demandar quando a feira acontecer. Outro exemplo, maquinário. Você precisa revisar. Você é dona de uma marca maravilhosa de roupas autorais. Você precisa ter as suas máquinas sempre prontas para poder fazer vestidos, camisas, chemises, tudo que você imaginar. E você precisa revisar. E essa revisão acontece 2 vezes por ano, de R$300. Então você tem, no custo dos 12 meses,
R$600 para você colocar na sua planilha, no seu caderninho e saber que 2 vezes por ano você vai ter que despender esse valor. Então, empreendedora, eu sei que a gente falou sobre tudo isso e às vezes dá aquele friozinho na barriga, dá aquele medo, mas não se preocupa, tudo isso faz parte. A gente não precisa ter uma precificação extremamente correta, a gente precisa ter uma noção, um começo. A partir dele a gente consegue desenvolver, fazer a sua empresa ficar mais estável e daí crescer. Então fica calmo, a gente já passou por 2 pontos muito importantes, a gente vai para o terceiro e não menos importante, que é: eu estou ganhando com isso? Eu estou tendo lucro? Empreendedora, essa é a pergunta que vocês mais me fazem. Eu consigo ter um salário? Eu consigo ganhar todo mês pelo que eu estou produzindo, pelo meu serviço? Vamos lá, se acalma que a gente no próximo vídeo vai conversar sobre isso e a gente vai entender um pouquinho mais. Um beijo, empreendedora!